Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Excelente tarde a você. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 7/3/2021. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana. Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou e em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, Pai. Obrigado, ó Deus, por estar conosco, ó Deus, nas aflições, na alegria. Ó Deus, muito obrigado por estar com os nossos familiares também, Pai, com os nossos amigos. Meu Deus, nessa tarde, Pai, eu quero interceder, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão se recuperando, ó Pai, de enfermidades. Ó Senhor, clamar, ó Deus, nessa tarde, Pai, também por aqueles que estão desempregados nesse período tão difícil, Pai. Esteja abençoando, abrindo uma porta de emprego, Pai, e, ó Deus, abençoando os empresários, os comerciantes, Senhor. Ó meu Deus, cuida, Pai, desses homens e mulheres, ó Pai, que geram emprego no nosso país, ó Deus. Dá condições a eles, ó Pai, de prosseguirem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero também, Pai, nesse momento, clamar, ó Pai, clamar pelo nosso país, Senhor Deus. Hoje é um dia especial de clamor, ó Pai. Clamar para que o Senhor, ó Pai, venha curar o nosso país, curar, ó Deus, as nações. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Ó Deus, nos olha através do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, e tem compaixão dessa terra, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado, porque nós estamos buscando a Tua face, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e por último eu te peço, usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida como instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês que estão sempre acompanhando as mensagens do programa Esperança Bíblica, o título da mensagem de hoje é A Universal Justiça de Deus, ou a Justiça Universal de Deus. A justiça que iguala todos os homens. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 em princípio. Romanos, se você tiver a sua Bíblia aí, abra em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente os versículos 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por isso que o título da mensagem é A Universal Justiça de Deus. Você pode ver no versículo 2 que ele fala: obtivemos igualmente acesso. E eu escrevi algumas coisas para dividir com você. Essa semana eu estava pensando nas diferenças sociais. Nós estamos vendo diferenças entre os homens, até no momento de nos vacinarmos. Não sei se você tem percebido isso. Nós temos visto casos, infelizmente, casos de corrupção, de desvio, de vacinas, até nesse momento de vacinação. Olha aonde o ser humano consegue chegar. E eu estava pensando não só nisso, mas em todas as instâncias, em vários
pontos que nós pensamos, nós encontramos desigualdade entre os homens, né? E aí, quando nós vemos as desigualdades, logo nós pensamos na nossa justiça, né? O que seria a justiça para nós, olhando para qualquer aspecto onde nós encontramos desigualdade. Nós poderíamos aqui enumerar, né, diversos aspectos de desigualdade na sociedade, desde do acesso à educação até o acesso à cultura, à medicina, né? Em vários segmentos da sociedade existe desigualdade. E aí eu olho para a desigualdade e logo eu penso no que seria justo. O que seria justo para determinado assunto. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, né, sobre qual seria a justiça do irmão Leandro em determinado aspecto, logo eu pensei que a minha justiça tem um alcance, tem um tamanho. E se ela tem um tamanho e tem um alcance, não alcança, né, todas as pessoas, ou seja, essa justiça não é universal, ela não serve. A palavra de Deus diz que a minha justiça ela é parecida ou ela é considerada como trapo de imundícia. Você sabia disso? E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, Deus, a minha justiça é considerada dessa forma? Porque a minha justiça não olha para todas as pessoas. Ela deve olhar para mim e no máximo para um grupo. Ou seja, estou defendendo os meus interesses ou os interesses de um grupo, mas não do coletivo. E aí vem Deus, através de Jesus Cristo, e faz com que a justiça dele seja universal. Eu escrevi o seguinte, olha, desde o Antigo Testamento até a chegada do período da graça, através de Cristo, guarde bem isso, o pecado tem um preço. O pecado tem um preço. E de igual modo, a remissão de pecados também tem um preço. Quando nós falamos da graça, do favor imerecido, né? O favor de Deus para conosco e merecido, nós não merecíamos que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Logo, a graça não é de graça. Você sabia? A graça proposta por Deus teve um preço. Teve que haver derramamento de sangue. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6, capítulo 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que tanto o pecado tem um preço, como a remissão de pecados também tem um preço. Desde o Antigo Testamento, para a remissão dos pecados é necessário, e era necessário, o derramamento de sangue, até o marco em Jesus Cristo, quando o próprio Deus entrega o seu Filho e faz com que seu Filho derrame sangue na cruz do Calvário em nosso favor. Hoje pela manhã, ministrando os cânticos na igreja, eu me lembrei do Salmo 116, quando o salmista fala, né, que ele tomaria o cálice da salvação e cumpriria os votos dele na presença de Deus. Já o salmista, lá atrás, muito antes da vinda de Jesus Cristo, já havia sido ao salmista revelado a graça que viria através de Jesus Cristo, porque ele fala, eu tomarei o cálice da salvação. Quando eu lembro da salvação, eu lembro da cruz, e que essa justiça universal de Deus veio através da cruz. A cruz, para muitos pregadores, tem
né, diversos significados. Eu já vi pregações do Billy Graham, né, onde ele fala, né, que a cruz expõe a nossa vergonha. De igual modo, a cruz faz com que nós venhamos a nos lembrar do que foi feito para que nós tivéssemos acesso universal para todos a Deus. Foi necessário que Jesus Cristo derramasse o sangue dele na cruz do Calvário. E esse foi o último sacrifício. Porque eu escrevi o seguinte, olha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como eu disse para os irmãos, isso está registrado, depois você leia, lá em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados, não em mim, mas em Jesus. E aí eu escrevi também aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, desde o Antigo Testamento até Jesus, não há remissão de pecados. Por isso que eu disse que a graça não foi de graça. A Bíblia diz que nós temos que tomar a nossa cruz. Muitas vezes nós achamos que quando estamos na graça tudo é confortável, eu não preciso fazer nada. Não, a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um preço. A graça, ela é de graça, mas tem um preço. Nós temos que desenvolver a nossa santificação. E aí eu continuei escrevendo o seguinte, ó, Deus estabeleceu lá desde o Antigo Testamento sacrifícios de animais, e com isso homens estabeleceram desigualdade. Porque se a remissão dos pecados era feita através do sacrifício de animais, naquela época haviam homens com diferentes poder aquisitivo. Um tinha mais, outro menos. Um podia sacrificar um boi, o outro uma pomba. Observa, os homens acabam estabelecendo a desigualdade. Essa é a justiça do homem. Ela alcança um grupo de pessoas, tem um tamanho, tem um alcance. Essa justiça não é coletiva, ela não é universal. Por isso vem Deus e entrega Jesus Cristo e faz com que a justiça dele seja estabelecida para todas as pessoas. E para que todas as pessoas tenham acesso a essa justiça. Eu escrevi o seguinte aqui, ó, Deus universaliza a justiça dele próprio através de Cristo. Guarde essa frase. Deus universaliza a justiça dele próprio, através de Cristo. Todos têm livre acesso. E aí a igreja com isso tem um novo momento. Mas vem, infelizmente, vem o homem novamente e estabelece diferenças. Quando o homem estabelece as indulgências, os sacrifícios, eu escrevi aqui, ó, vem o homem e estabelece indulgências, o purgatório, os sacrifícios, faz com que um tenha acesso e outro não, e tudo por questões econômicas, tudo por interesses financeiros. Jesus Cristo já havia morrido na cruz do Calvário e universalizado a graça. Veio o homem e estabelece novamente preço, valor, limites, alcance. E a cruz, meus irmãos, não é à toa que a cruz ela aponta para os quatro cantos desse mundo.
e aponta para o céu. A cruz, eu repito, ela expõe sim o pecado da humanidade, mas a cruz também informa o que foi feito lá na cruz em nosso favor, e essa cruz liberta o homem. De igual modo, essa cruz está apontando para os quatro cantos dessa terra, buscando o mais longínquo pecador. O mais pecador de todos os homens tem acesso a essa graça que agora é universal. Olha como essa graça, e tem uma das minhas mensagens que o título é A Maravilhosa Graça de Deus. Ela é maravilhosa porque essa graça passa pela cruz. A cruz expõe o pecado, a vergonha da humanidade, mas a cruz também informa o que lá foi feito em nosso favor. A última vez que houve derramamento de sangue pela humanidade, uma aliança feita entre Deus e seu Filho, e todo aquele que entra por essa aliança é salvo. Toma a cruz de Cristo e segue o seu caminho. Eu escrevi o seguinte aqui, a igreja tem um novo momento e vem o homem e estabelece, como eu disse, indulgências, ou seja, preço, purgatório, sacrifício, e aí vem o alemão, o padre Martim Lutero, e tem acesso à palavra de Deus e simplesmente lê Romanos capítulo 1, o versículo 7, e ele lê, o 17, aliás, e ele lê que o justo viveria pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Nesse momento, esse homem é liberto dos dogmas da igreja, das indulgências, do purgatório, dos sacrifícios, e reforma mais uma vez a igreja. E escreve as suas 96 teses, dizendo sobre todos e dissertando sobre todos os erros que a igreja vinha praticando, e aí é onde se estabelece o marco da reforma protestante da igreja. E esse homem encontra a liberdade em Cristo. E não só ele, mas ele, e a partir dele, ele começa novamente a levar a mensagem genuína do cristianismo aos irmãos. E outros irmãos são contagiados. E é verdade que naquela época também houve grande conflito, porque quando a verdade é exposta, e muitos não querem que a verdade seja divulgada e exposta, realmente há conflito, e infelizmente há conflito, porque o homem é um especialista em complicar as coisas, buscando o seu interesse próprio. Por isso que eu disse que a minha justiça, segundo a palavra de Deus, é considerada como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é universal. E aí nós voltamos lá para o nosso texto de Romanos, capítulo 5, a parte A, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé. No versículo 1, a parte A, nós tiramos que a justiça é universalizada pela fé em Cristo Jesus. O acesso, e Martim Lutero descobriu isso, e muitos outros homens contemporâneos da época também descobriram isso, e através deles, nós também fomos ensinados de que a fé e a justificação dos nossos pecados e a remissão dos nossos pecados vem única e exclusivamente pela nossa aceitação, pela nossa decisão por Cristo. Romanos 10, capítulo 9 e 10,
está escrito que todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer em seu coração que Ele morreu por nós, será salvo. Será salvo. Leia Romanos capítulo 10, o versículo 9 e versículo 10, e você verá. Todo aquele que confessar a Cristo será salvo, e aquele que crer em seu coração. Só da parte A nós tiramos isso, a justiça. Já não mais a minha justiça, já não mais a justiça de homens que limitam o alcance do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O homem, repito, limita o alcance do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem limite. Não tem limite. Se houvesse um homem morando em Marte, Jesus Cristo estaria lá querendo salvá-lo através do seu sangue. Se existissem homens e mulheres vivendo em outros planetas, planetas estes criados também por Deus, porque a Bíblia assim o diz, que o universo foi feito por Deus, lá estaria o sangue derramado na cruz do Calvário, querendo alcançar esses homens e mulheres. Por isso que a graça e o sangue de Jesus Cristo não tem limite de alcance. O homem impõe limites, o homem impõe barreiras para que o alcance de Cristo não chegue onde deve chegar. Mas nós estamos aqui para anunciar a Bíblia tal como ela é. Da parte B nós tiramos aqui, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que eu tiro daqui? Que a universal justiça de Deus gera paz. Faço um parênteses, meus irmãos. Nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, a própria pandemia impõe a nós dificuldades intrínsecas dela própria, dificuldades essas que nós nunca vivemos. Não sei se você concorda comigo. Nós nunca passamos, nossa geração, nunca passou por um momento tão difícil quanto esse. Se ao menos houvesse paz entre os homens, entre os dirigentes, entre aqueles que estão cuidando dessa enfermidade, entre as pessoas, se houvesse paz entre as pessoas, se a paz fosse estabelecida entre as pessoas como algo que fizesse com que as diferenças convergissem. A paz, e a Bíblia diz, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Seria muito mais fácil atravessar esse período. Será que você concorda comigo? Seria muito mais fácil atravessar esse período de enfermidade se houvesse paz entre nós, se houvesse um cessar-fogo, entre aspas. Seria mais brando, nós daríamos mais as mãos. E Cristo vem nessa tarde querendo universalizar o seu amor para todos através dessa mensagem. Ele vem querendo dizer que o amor dele está acessível a todos. O versículo 2 de Romanos capítulo 5 diz o seguinte, olha: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Isso me chamou muita atenção. Por intermédio de quem? Quem? Jesus Cristo. Obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e devemos estar. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, o retorno de Jesus Cristo para buscar-nos. O que nós tiramos daqui, a justiça universal permite livre acesso igualitário. Porque ele disse aqui, igualmente acesso. A justiça universal de Deus, ela iguala ricos e pobres. Você sabia disso? Eu quero ler para você Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Se você quiser abrir aí, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, nós vamos ver que a justiça universal de Deus iguala ricos e pobres. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer aquele mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas morreu também o rico e foi sepultado. Olha o desenrolar, o desdobramento dessa passagem. No inferno, estando ali em tormentos, levantou os olhos, o rico, e viu longe a Abraão e Lázaro, o mendigo, lá no seio de Abraão, que significa o céu. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida. Guarde isso. Disse, porém, Abraão: Filho, Abraão dizendo ao rico: lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Ou seja, Lázaro, o mendigo, recebeu os males em vida. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo. Por isso que a primeira coisa que eu disse nessa mensagem, que o salário do pecado é a morte. O versículo 26 aqui, de Lucas 16. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que estão de lá passar para nós. Então replicou: Pai, o rico dizendo: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Por isso que eu disse que a justiça universal de Deus iguala ricos e pobres. Aqui nós temos a história de um mendigo que recebeu os males em vida e de um rico que recebeu as riquezas em vida. Para ambos estava proposta a justificação, o acesso a Deus. Mas o rico não procurou a Deus. E o rico também não procurou fazer justiça àquele mendigo, o apoiando, o ajudando.
Quando ambos morreram, cada um deles foi para o seu devido lugar. Nós tiramos aqui, essa justiça anula qualquer possibilidade de vida nessa terra após a morte. Quando você ler o versículo 30, você verá. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém de entre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. A justiça de Deus impossibilita e tira qualquer possibilidade de que mortos venham nos avisar. Nós estamos sendo avisados em vida de que essa justiça é universal e iguala ricos e pobres têm acesso à justiça de Deus através de Cristo. Nós tiramos também que essa justiça não permite comunicação entre vivos e mortos. Quando você ler o versículo 27 e 28 dessa passagem, olha: então replicou: pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhe des testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Não há permissão. Quando você ler Lucas 16, do 19 ao 31, você verá. E essa justiça, além de ser justiça, ela é igualdade. Olha o versículo 25 que diz, disse porém a Abraão: filho, lembra-te, filho, dizendo ao rico: lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado e tu em tormentos. Esse homem rico passou uma vida regalada em riquezas. E eu não estou demonizando as riquezas. Eu estou dizendo que o amor às riquezas não vem de Deus. Quando o seu Deus é a riqueza, você teve em vida, está aqui. Você viveu segundo as tuas riquezas e as tuas riquezas. Esse mendigo viveu os males em vida, e quando ele passou, ele estava, como diz a Bíblia, e ele foi recolhido por anjos e levado por anjos ao seio de Abraão. Por isso que a justiça, essa justiça de Deus, ela iguala ricos e pobres. Amém, meus irmãos? E eu concluo essa mensagem dizendo: a justiça de Deus é universal. Eu repeti várias vezes isso. Pois não faz escolha de pessoas, não escolhe clubes, não escolhe status, não escolhe etnias e não escolhe posses. Essa justiça está em Cristo, e essa justiça é o próprio Cristo. Através de Cristo, ricos e pobres, todas as etnias podem chegar-se a Deus através de Cristo Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa mensagem. Te pedimos que essa mensagem fale aos corações, Senhor, porque ela é universal, Pai. Ela está aí para que todos ouçam, escutem em vida, e que essa mensagem, ó Deus, possa ajudar a pessoas a se achegarem a Deus através de Cristo Jesus. Ó Deus, eu não posso deixar de fazer o meu apelo dominical. Se há alguém, Senhor, que deseja fazer decisão por Cristo, que repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Faço decisão pelo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que essa mensagem tenha falado ao vosso coração. Sempre tenho dito, se você mora em Itupeva, faça uma visita à PIB. A primeira igreja batista em Itupeva fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Você será muito bem recebido ali por nós. Amém? Se você mora em outra cidade, procure uma igreja cristã e comece a congregar. É importante fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Eu espero encontrá-los
no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus, excelente semana, tchau!